Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6. Nós estamos acompanhando a trajetória de Davi. Eu não estou expondo os livros, mas estamos acompanhando, na verdade estou expondo, no bom sentido, a vida de Davi. Desde o menino que é ungido rei, até o seu momento derradeiro como um rei idoso. Nós estamos vendo passo a passo a vida de Davi, que entrou para a história como homem segundo o coração de Deus. E o grande desafio dessa série de entendermos, na verdade, muito obrigado, entendermos na verdade como foi e por que foi que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, e entender que isso não aconteceu porque ele é alguém diferente ou melhor do que eu e você. Existem ações por toda a vida de Davi que o tornaram o homem segundo o coração de Deus. E vermos que se ele conseguiu, eu e você também podemos. Então nós já estamos agora, quando entramos no livro de 2 Samuel, começamos a entrar na fase finalmente em que Davi assume o trono. Temos não mais um menino, nós oramos há pouco pelos adolescentes. Davi entra na história bíblica como um adolescente, mas agora Davi já é um homem. Já é um homem com filhos. Davi já assume o trono com mais de 30 anos, e agora as coisas já estão em uma outra esfera. E nós encontramos um fato muito peculiar e rico no capítulo 6 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Acompanhe aí o que diz a Bíblia. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus, Aió estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborim, chocalhos e símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? E então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Versículo 12. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Olha aqui que acontecimento curioso. Na verdade, quando Davi assume o trono, ele precisou lidar com algumas questões extremamente sérias no que diz respeito a tudo o que Saul não havia feito.
Saul é alguém que tem um começo extremamente promissor, mas é alguém que com o passar do tempo vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, até que tudo o que ele está fazendo é um grande caos. É uma característica de quem vai se afastando de Deus. As coisas vão perdendo completamente o controle e ele foi se envolvendo em uma teia de eventos e sentimentos que tornaram os seus últimos anos uma verdadeira tragédia. E é óbvio que com um rei completamente distante de Deus, o povo sentiu. O povo ficou desassistido. E uma das grandes falhas de Saul foi não se importar com as questões espirituais. Saul foi deixando completamente todo o vínculo, toda a ligação com o que Deus já havia estabelecido na relação de Israel com ele. A ponto, inclusive, de entender que ele poderia fazer sacrifícios antes de uma batalha. Então, Davi tem uma grande missão, que é unificar um povo que está completamente dividido, um povo que está ali entre suas tribos, e também restaurar o serviço religioso, ou seja, a espiritualidade daquele povo. E uma das provas de que Saul havia negligenciado o relacionamento com Deus é que a arca estava longe. A arca havia sido perdida e Saul não tinha se preocupado em recuperá-la. E é importante a gente voltar um pouco no tempo para entender a importância, no Antigo Testamento, do que significava a arca da aliança ou a arca do Senhor. A arca foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando Moisés recebe a lei, quando Moisés tem aquele momento importantíssimo e indescritível no Monte Sinai, recebendo as ordenanças do Senhor, Deus não dá apenas os 10 mandamentos para Moisés. Na verdade, Deus diz a Moisés uma série de coisas que precisavam ser feitas. Dentre estas coisas está o chamado tabernáculo. O tabernáculo passaria a ser o lugar da adoração, o símbolo do relacionamento de Deus com o povo. No tabernáculo deveria ficar o que nós chamamos da arca, a arca da aliança, que é um dos símbolos históricos, arqueológicos mais valiosos, né? Se a arca fosse encontrada hoje, ela seria de fato algo espetacular. Inclusive, é tema de filme. Para quem gosta de filme, o primeiro filme de Indiana Jones, Indiana Jones e a Arca, é falando da Arca da Aliança, é o artefato bíblico, que é algo importante também na cultura judaica. O que é que tinha na Arca da Aliança? Na Arca da Aliança foram colocados 3 símbolos importantíssimos da relação de Deus com o povo. Foi colocado o cajado de Arão, que floresceu. Foi colocado uma porção do maná, que sustentou o povo pelos 40 anos, e as tábuas da lei. Então é algo extremamente importante. E a arca tinha o simbolismo de guiar. Quando o povo levantava o acampamento, quando Deus dizia que era a hora do povo avançar, a arca ia à frente, juntamente com o tabernáculo. Eram barracas, era algo móvel. E eles guiavam todo o povo. Deus, através da nuvem, da coluna de fogo, direcionava, e à frente ia sendo levada a arca. A arca representava a presença de Deus. Tanto que quando a arca, no tempo em que Samuel surge na história bíblica, nós temos um momento onde a arca é levada porque os filhos de Eli estão completamente em pecado, eles perdem a guerra, e é tão terrível que o nome do neto de Eli é Icabode. E foi-se a glória de Deus. Então a arca é algo extremamente importante. E Davi sabe disso. Davi, como rei, começa a tomar algumas ações estratégicas importantíssimas. Davi começa a unificar as tribos. Davi começa a trazer novamente o sentimento de unidade no povo. E Davi faz isso tornando a capital em Jerusalém, no meio.
E faltava ainda restaurar o serviço sacerdotal no que diz respeito à arca. Então nós estamos vendo Davi em um grande momento. Davi está fazendo tudo certo. E aí Davi então sabe onde está a arca e ele vai buscar. No começo do texto diz que ele movimentou um exército, olha, mais de 30 mil pessoas, isso é muita gente. E ele organiza para trazer a arca, e ele está ali, ele faz uma festa, ele está preparado, ele está alegre, é música, não é uma batalha dessa vez, é apenas trazer a arca da aliança para a capital, para que o povo possa voltar a adorar na presença do Senhor. Ainda não existe templo. É a arca que importa, a arca precisa voltar para o tabernáculo. E está tudo indo muito bem. Festa, como diz uma música, festa, alegria, momento de celebração, né? O povo estava todo animado ali. Aí o texto dá uma pequena virada. É uma carroça que está transportando a arca. E tenho certeza que com o cuidado de Davi, não é qualquer carroça. É a carroça. Para Deus o melhor. Só que o texto diz que a carroça ali, os bois tropeçam, a arca vai cair, e aí um daqueles que está à frente, para que a arca não caia, ele coloca a mão, impede que a arca caia, mas ele morre. Acabou a festa. Já ouviram falar a expressão torta de climão? Aquele povo está lá todo empolgado, adorando, animado, feliz, estamos aqui fazendo para Deus. E de repente alguém é fulminado diante dos olhos do povo inteiro por impedir que a arca caia no chão. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Porque o texto diz que Davi, inclusive, fica chateado. O texto fala que Davi, ele se zanga. E aí, se a gente for no Novo Testamento, Atos 13, versículo 22, nós temos uma informação muito interessante que ficou para a história, que diz assim: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Isso aqui é um texto em Atos, é Deus falando, é como Davi entrou para a história. E o texto fala que Davi executou a vontade do Senhor. Davi está fazendo algo incrível, está trazendo a arca da aliança de volta. Por que deu errado? Na verdade, o resumo dessa ação de Davi é uma tragédia. E aí a gente começa a descobrir que existem algumas coisas muito importantes na relação com Deus. O que aconteceu aqui não é, na verdade, o destaque de que Davi ficou chateado, zangado e com medo, porque para tudo. O texto diz que tudo aquilo que está acontecendo encerra. A arca vai para um lugar naquela região e ela fica parada por 3 meses. Davi não sabe o que fazer. Por que é que Deus fez isso? E às vezes nós nos deparamos em situações em que a gente fica chateado. A gente não entende por que Deus está agindo de determinada maneira. Fica ali tentando entender o que é que está acontecendo. E o grande ponto aqui, de fato, é que não é Davi que se zanga, mas o texto fala que a ira do Senhor acendeu. Por que é que a ira do Senhor foi manifesta naquele momento em que o povo estava fazendo de coração algo para ele? É aí que as coisas começam a cruzar. Quando Deus entrega ao povo a lei, Deus entrega absolutamente tudo detalhado. Deus entrega as coisas, como diria um personagem bem antigo, nos mínimos detalhes.
E ele deixa escrito como ele quer que determinadas coisas aconteçam. Existia um procedimento para que a arca da aliança fosse transportada. Existiam pessoas, existia uma forma. A arca era construída de uma maneira que era um grande baú, e que para o transporte dessa arca existiam lugares, argolas e varas que eram milimetricamente feitas, baseadas no que Deus pediu, com o material que Deus solicitou, para que pessoas que Deus escolheu transportassem. Eram os levitas. Eram aqueles separados para o trabalho de Deus. Só eles poderiam transportar a arca da aliança. Ninguém mais no povo tinha autorização para isso. Só que esses acontecimentos foram séculos atrás. E quando a gente está vendo o texto, a gente fica sem saber. O texto dá a entender que Davi talvez não soubesse desse nível de detalhe. Ou se Davi sabia, talvez ele tenha pensado, não precisa disso. Davi está focado em trazer o mais rápido possível a arca para Jerusalém. Davi quer arrumar as coisas da maneira mais rápida e prática possível. Davi é pragmático. Qual a melhor maneira de trazer a arca para Jerusalém? Numa carroça. Era o veículo mais rápido da época. Então vamos colocar a arca na melhor carroça possível. Só que Deus já havia dito como ele queria. E aqui a gente começa a entrar num conflito que não é do tempo de Davi, como a gente brincava, o Souza lá na rádio, das músicas um pouco mais antigas, né, Souza? No tempo de Davi. A questão é que se Deus nos deu detalhes de coisas que ele queria que fossem feitas, é porque essas coisas precisavam ser feitas. Mesmo com toda a intenção correta, a execução foi errada. E Deus não aprovou. E aqui a gente começa a entrar numa situação extremamente prática. Porque nós temos muito do impulso de Davi de querer fazer as coisas de maneira mais prática possível. E entender que o nosso jeito de agir, se é nosso, é liberado por Deus. E aí a gente pode ter problema. Porque foi isso que aconteceu com Davi. Davi quis fazer a coisa certa da maneira dele. E preste bem atenção. As coisas de Deus precisam ser feitas à maneira de Deus, não na nossa. O que acontece nessa história é que existem detalhes que parecem muito bobos ou desnecessários que fizeram toda a diferença. A questão não é ficar olhando como muitas vezes nós nos sentimos no direito de ficar questionando por que é que Deus fez isso. Que absurdo, que exagero. Onde, na verdade, nós precisaríamos ou deveríamos pensar, poxa vida, Deus bem que avisou. Deus já havia registrado. Deus já havia dito. Existe uma maneira de carregar a arca. Não é do meu jeito. Poxa vida, mas essa maneira de carregar a arca vai demorar 1 mês para que a arca chegue em Jerusalém. Com a carroça a gente vai levar em 5 horas. Vamos levar de carroça. Se Deus mandou levar em 1 mês, leva em 1 mês. Porque as coisas são dele, para ele e por ele. E existem muitas ações na nossa vida que por praticidade a gente começa a agir como Davi. A gente ignora os detalhes. E olha que quem está falando aqui é alguém que tem sido devidamente e grandemente nocauteado por isso.
Porque eu já falei para todo mundo, várias e várias vezes, que eu não sou um homem de detalhes. Sou praticamente cego com relação a detalhes. Eu tenho a capacidade de entrar nesse templo e passar 2 meses sem prestar atenção na decoração, se ela foi mexida ou não. Aliás, o dia que eu falo, e a Karine sabe, que se eu chego no ponto de questionar é porque o negócio realmente passou muito, porque eu não presto atenção nisso. A gente vai ali no que importa. Só que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de que nas coisas dele, detalhes importam. Porque se ele diz que não é para fazer algo, não é para fazer algo. E nós estamos sendo bombardeados em uma cultura que ensina e que prega que Deus, por ser amor, aceita tudo. E algumas pessoas que chegam e falam, não, porque Deus não agiria isso, ou Deus não espera que você passe por determinada situação. Opa, espera aí, que a gente tem uma maneira de saber o que Deus quer ou não. Inclusive, quando estamos em situações difíceis, eticamente falando, a Bíblia fala, Jesus, e o grande problema que Jesus enfrentou no seu tempo, inclusive com os discípulos, é porque os discípulos queriam aquele que iria acabar com o Império Romano. Eu comentei semana passada, e tenho comentado com alguns, eu terminei agora a última temporada de The Chosen, né? E ela termina exatamente na hora em que Jesus vai entrar em Jerusalém. E é aquela tensão crescendo. E eu estou gostando porque eles mostram ali o conflito de Judas. Não só de Judas, né? Porque eles estão ali. Jesus precisa finalmente tomar o poder. E aí Jesus vira para eles e diz, tomar poder? Se alguém lhe ofender ou te dar um tapa em uma face, você vire a outra. Mas, Senhor, como assim? Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. O que é que a gente tem que fazer? Pagar impostos ou contribuir no templo? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na verdade, quando a gente examina, a gente percebe que Deus deixou bem claro qual o procedimento que cada um tem que ter em todas as áreas da vida. O problema é que a gente fica assim, não, mas deve estar errado. E aí a gente começa a tomar decisão baseada no que a gente quer e não no que Deus pediu. E a grande questão desse texto é que nós estamos sendo confrontados, que mesmo diante das intenções corretas, se está sendo feito de uma maneira que Deus não deseja ou não pediu, não adianta. E é isso que Davi vai aprender. A arca fica parada por 3 meses. Olha só que coisa, né? Davi queria chegar com a arca o mais rápido possível. Davi organiza uma grande, belíssima cerimônia para que aconteça o mais rápido. E aí a arca fica parada por 3 meses em um lugar. E é interessante que o texto destaca que enquanto a arca ficou na casa de Obed, ele, sua família, sua casa foram abençoados. O que a gente percebe de novo, Deus não está fazendo um jogo ou se vingando simplesmente ali. Quando o texto fala que Uzá morreu por tocar, a intenção dele era correta, mas ele não podia. Mas e aí? Deixa a arca quebrar? A arca é do Senhor. Se ele diz que você não pode pegar, não pegue, mesmo tentando preservar. A gente gasta muita energia e tem muito problema tentando defender Deus de coisas que ele não precisa ser defendido. Às vezes a gente entra em algumas guerras querendo defender o que não necessita de ser defendido. É Deus quem se defende, é Deus quem faz.
Se Deus quisesse, de maneira miraculosa, sustentar e levitar a arca, Ele faria. Se a arca quebrasse, Ele diria como restaurar a arca. Mas Deus disse, e tinha dito, que ninguém podia tocar naquela arca que não fosse um levita, depois de um processo de santificação. Não era também, eu sou da tribo de Levi, eu posso tocar. Não, senhor. Tinha um monte de sacerdote que oferecia sacrifício para Deus, que estava em pecado e morria. Ainda bem que essas coisas são no Antigo Testamento, né? Nós encontramos um texto em 1 Crônicas, capítulo 15, que fala exatamente desse período. O livro de Crônicas dá um outro olhar para alguns acontecimentos. Davi teve medo. Davi então procurou entender como transportar a arca. 1 Crônicas 15 vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou, ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Esse é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, o seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e o seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e o seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadoque e Abietar, e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Disse-lhes, vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se vocês e todos os seus parentes levitas para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Olha a diferença. Olha aqui, Davi entendeu. Davi foi atrás, Davi descobriu. Davi teve discernimento. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores, músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras, símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Baraquias, Etam, filho de Cuxaías, do clã de Merari, e foram escolhidos com seus ajudantes os seguintes homens, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mesaias, Matatias, Elifeleu, Miquneias e os guardas das portas de Obed-edom e Jeiel. Olha aqui, parece bobo, nossa, mas precisa escrever tanto nome? Precisa. Porque Davi foi na lei, Davi foi naquilo que Davi tinha mandado, Davi fez uma pesquisa, Davi chamou todos aqueles que poderiam e deveriam, para que agora sim a arca fosse transportada. E o resultado está lá no primeiro capítulo que nós lemos, 2 Samuel 6. A arca chegou a Jerusalém, em festa. Aliás, com alguns detalhes curiosos, porque o texto lá vai dizer que a cada 6 passos eles paravam e um animal era sacrificado. A cada 6 passos eles paravam e o animal era sacrificado. Aí você fala, nossa, que exagero. Exagero foi ver alguém morrer por não saberem como transportar a arca do Senhor. São detalhes.
preciosos, pequenos, que fazem a diferença na vida daquele que de fato quer e tem uma relação com Deus abençoada, ou aquele que não tem uma relação com Deus. Quando nós pensamos no povo de Deus e nos incluímos nisso, existem duas categorias de pessoas. Aquelas pessoas que passam a vida inteira apanhando por estarem fora da vontade de Deus. E aquelas pessoas que se atentam aos detalhes para viverem a vontade de Deus. Se você é servo de Deus, ou você é alguém que está focado em fazer o que Deus deseja, ou você é alguém que vive apanhando dele para fazer o que ele deseja. Eu não sei qual é a resposta que te vem à mente. Mas a lição que Davi nos ensina esta noite nesse texto é muito preciosa. Porque no Novo Testamento nós temos uma declaração de como Deus lembra ou destaca Davi na história. Porque se eu perguntar individualmente aqui, cada um vai dar uma resposta sobre Davi. Eu vou perguntar para você, quando eu falo Davi, do que é que você lembra? E aí nós vamos ter várias respostas. Alguém vai lembrar do menino ungido, alguém vai lembrar de Golias, alguém vai lembrar das lutas, alguém vai lembrar do músico, dos salmos, dos pecados, de Betseba, do grande rei. Mas o que é que Deus lembra? O que é que Deus destaca quando fala de Davi? O homem segundo o meu coração. Davi fica marcado na Bíblia não pelos seus terríveis pecados, ou pela sua família complicada, que nós já vimos aqui. Ele fica na história como o homem segundo o coração de Deus, como o homem que obedece. Uai, pastor, mas ele fez tudo errado, ele fez errado e aprendeu. É esse o detalhe. Nós não precisamos sofrer repetidas vezes, se nós tivermos a capacidade de entendermos o que Deus de fato quer. O que nós precisamos é entender aonde erramos. E essa é a grande questão. Davi pecou porque sabia do básico. E aí a gente tem alguns textos que começam a fazer muito sentido, né? Jesus vai virar para os discípulos e para as multidões e vai dizer assim: vocês pecam, vocês erram, porque não conhecem a minha palavra. E essa é uma questão. Quando nós, e no material que eu tenho estudado com os homens, tem uma lição lá que fala que nós precisamos ser um homem da palavra, não é de palavra. Precisamos também. Mas ele faz o trocadilho, um homem da palavra, alguém que conhece a palavra de Deus. Alguém que tem intimidade e sabe o que de fato Deus deseja. Porque existe uma questão, e eu tenho dito isso de maneira incansável aqui em cima. Nós ficamos muito bons em justificar os nossos erros. Nós nos tornamos excelentes em ter as desculpas mais do que necessárias e acadêmicas para justificar qualquer problema que temos. Nós só nos esquecemos que a Bíblia não desculpa o pecado. Você pode ter todas as razões do mundo para ser alguém invejoso. E essas razões não perdoam o seu pecado. Você pode ter todas as razões do mundo para trair o seu marido ou a sua mulher. Mas essas razões não deixam de ser pecado. Recentemente uma pessoa falou comigo, falou: pastor, às vezes o senhor dá muita volta.
E eu tenho meditado nisso, é verdade. Sempre lembro do Sebastião também, que está acompanhando ali a transmissão, que ele não perde uma. Pastor, fala para o povo que se o povo não parar de pecar, vai para o inferno. É verdade. O que a Bíblia fala sobre os atos que desobedecem a Deus é que é pecado, que pecado leva para o inferno. Não importa a razão que eu tenha para ser como eu sou, se o sangue de Jesus não me purificar e transformar, eu vou para o inferno. Você pode ter uma vida inteira de trauma. Quando você estiver diante de Deus, os traumas não vão justificar a sua entrada no céu. Se os traumas produziram em você um comportamento pecaminoso, o pecado te leva para o inferno. Precisamos aprender o que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus, foi a capacidade de olhar e dizer, eu pequei. Davi olhou tudo aquilo, Davi queria fazer o melhor, ele queria fazer uma grande festa para Deus, quer coisa melhor que isso ou não? E ele errou, porque ele transportou a arca errada. Como igreja, nós podemos querer fazer tudo certo, mas se errarmos nos detalhes do que Deus pediu, estamos em pecado. Hoje de manhã, em assembleia, falei àqueles que aqui estavam, que em tudo que passamos nesses últimos meses, eu carrego alguns erros terríveis. Eu pequei, eu errei, eu fui omisso. Eu poderia gastar muito tempo e ficar justificando minhas ações. Mas o que eu tenho sido confrontado a entender é que eu pequei, porque a omissão é pecado. Porque se eu sabia o que deveria ter sido feito e não fiz, independente da minha intenção, sendo ou não a melhor possível, ela causou um pecado. Pecados na igreja causam sofrimento. E não é o pecado só do líder. Porque se você, como membro da igreja, cultiva, carrega e continua fazendo algo aí, a igreja fica presa sim. Porque para isso Deus nos deu uma lição com o pecado de Acã. Acã achou que ninguém ia saber de nada. Acã achou lindo uma barra e uma capa. Ninguém vai saber. E ele enterrou lá dentro da tenda dele, que só ele sabia. Talvez nem a mulher soubesse. O exército foi para a guerra, perdeu. Josué não sabia o que fazia. Senhor, o que fez errado aqui? E aí Deus vai falando, chegou nele. Está errado. Está errado. Davi pensou, mas que besteira, é só colocar uma vara nessas argolas aqui e carregar, pesa, é ruim. Foi como Deus mandou fazer, é como tem que ser feito. Deus nos disse uma série de questões que a cultura está mostrando e dizendo para a gente, que não precisa mais ser feito. Que besteira, que pensamento antigo. Que coisa ultrapassada esse negócio de dizer que família é pai e mãe. Deus constituiu família. Homem, mulher, pai, mãe, filhos. Ah, mas isso é ultrapassado. Seja moderno do jeito que você quiser. Mas se você quiser de fato entrar no céu, você precisa ser antiquado como o Senhor é. Se essa é a visão que você tem. A gente não tem escolha. Mas pastor, o senhor sabe, eu tenho um problema ali, Deus sabe como é. Eu realmente tenho uma dificuldade, meu coração carrega uma certa inveja, eu não posso ver os outros com nada, porque na minha infância eu não tive, eu quero muito. Deus tenha misericórdia de ti, eu lamento pela tua infância, mas se você carrega inveja no teu coração, você carrega um pecado. Pecado gera morte. Ah, mas é a minha personalidade, eu sou combativo.
Se isso gera no seu coração orgulho, dificuldade com se arrepender, chama-se pecado. Ah, pastor, sabe como é hoje em dia? Ninguém se aguenta. Eu estou aqui, eu até quero servir o Senhor, mas a carne é fraca, de vez em quando eu e a minha namorada, eu e o meu namorado. Se você está em relação sexual, fora do casamento, você está em pecado. Não tem outro nome. Se você se relaciona com uma mulher que não é sua esposa, com um homem que não é seu marido, a Bíblia chama isso de pecado. Não perca mais o seu tempo achando que Deus sabe como é. Não perca mais o seu tempo achando que Deus vai te entender. Deus não vai te entender. Deus só entende a sua vida se ela for lavada e transformada pelo sangue de Jesus. Caso contrário, você pode ser o melhor advogado da face da terra. Você não vai ganhar essa disputa. Isso é sério. Isso é sério. Eu passei 10 anos tentando impedir algo que aconteceu. Porque eu não me ative a detalhes. E isso acontece com todo mundo que não leva a sério ou ignora aquilo que a palavra pede. Deus já mostrou como Ele deseja que as coisas aconteçam. Não se trata de seguir uma lista de regras. Não se trata de ter uma vida sem liberdade de ficar, posso ou não posso? Pastor, eu posso ir em tal lugar? Pastor, eu posso ir para tal lugar? Eu posso fazer tal coisa? Eu posso ouvir tal música? Eu posso usar tal roupa? A Bíblia já disse o que você pode e o que você não pode. Você pode ir para tal lugar? Pergunte, esse lugar é para a glória de Deus? Se eu estiver ali, eu estarei em comunhão com o Senhor? Deus será glorificado com o meu lugar ali? Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Mas muitas vezes precisamos que o outro avalize. Você sabe se uma roupa traz ou não a glória de Deus. Porque existem características. Se você me provar biblicamente que a sensualidade traz a glória de Deus, você está livre para usar a roupa que você quiser. Mas se você está usando algo que sabe que destaca sensualidade, você sabe que está errado. O problema está nos olhos de quem vê. Não. Existem roupas, e você sabe a intenção de cada roupa. É simples. Fazei tudo para a glória de Deus. O que passa disso é pecado. Você sabe se o seu coração tem sido norteado, de fato, como prioridade fazer o que Deus quer. Você sabe se as suas finanças apontam uma prioridade para Deus. A questão é se você ainda está achando que Deus vai te dar uma aliviada para você. Porque se você estiver esperando, você pode correr o seríssimo risco de ser fulminado como Uzá foi. Se você continuar não entendendo que existem coisas que precisam ser modificadas na vida de cada um, preste atenção nisso, é sério. É sério. Vida cristã que não tem arrependimento, transformação, não é vida cristã. Você pode passar 70 anos na igreja. Se não acontecer arrependimento, se não acontecer mudança, você perdeu 70 anos. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele tem uma capacidade que nós não temos de fazer o que é certo.
É porque Davi tinha a capacidade de chegar para Deus e falar assim: Pai, eu pequei, e contra ti somente pequei. Perdoa o meu coração. Davi não chegou para Deus e disse: Ô Senhor, tu sabe que mulher era aquela, como é que eu ia resistir? No final do texto, inclusive, nós vimos que Davi teve um problema sério com Mical. A sua esposa, quando Davi faz tudo certo, o que é que acontece quando nós fazemos tudo certo? O que é que acontece quando Davi chama todo mundo, segue tudo que a lei manda? O que é que acontece? Festa. Aí sim, Davi está leve e solto, soltinho. Pulando, cantando, louvando, chorando, adorando. O povo está cantando e o texto diz que Davi está lá, para cima e para baixo, louvando ao Senhor, em alegria, em contrição. Davi está eufórico, porque está fazendo a vontade de Deus, está tudo certo, eu acertei agora. Sabe o que é que a mulher de Davi faz quando vê tudo aquilo? Que absurdo. Um rei precisa ter modos diante do povo. Como é que ele fica desse jeito, pulando assim? Quando nós estamos fazendo o que Deus deseja, e nós estamos com a nossa consciência livre, leve e solta, nós geramos incômodo naqueles que não estão. Mical estava com seu coração preso. Provavelmente Mical nutria por Davi um ódio, uma revolta. Esse casamento foi arranjado, não foi um casamento fruto de amor. Muita coisa já havia acontecido. E Mical, então, fecha o seu coração e passa a julgar o que Davi está fazendo. Às vezes, diante do trabalho do Senhor, a gente também tem essa situação. Ao invés de estarmos livres diante do Senhor, estamos com o nosso coração fechado, julgando quem está agindo. Quais são os detalhes que você não tem nem coragem de se preocupar? O fato da sociedade descartar situações não trazem liberdade ou alforria para o pecado. O fato de que o sexo hoje é algo automaticamente livre, sem tabus, solto, cada qual vive a sua sexualidade como quer. O fato da sociedade fazer isso não torna o padrão de Deus descartável. Pecado continua sendo pecado. O fato das pessoas viverem movidas a mentiras, a jogos, não torna a mentira uma ação que não é pecado. Mentira é pecado. Fofoca é pecado. O senhor não sabe como é minha vizinha. Problema dela, mas se você fofocar, você também está em pecado. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece os seus pecados, porque ele confessa e porque ele muda. Davi não peitou Deus dizendo, vai ser de carroça. Ou tentou dizer que o problema foi em Uzá que tentou segurar. Ele entendeu, ele diz, fizemos errado, transportamos errado. Eu não procurei saber a vontade do Senhor. No Novo Testamento nós vamos ter muito sobre isso, sobre a questão de que Deus abençoe, né? Nós temos textos falando sobre isso, que de fato tem que ser segundo a vontade do Senhor. Os nossos planos é que precisam ser submetidos à vontade de Deus, não é o contrário.
Nós criamos as estratégias, nós fazemos as escolhas e depois a gente chega, Senhor, o Senhor pode abençoar? Está errado. É o contrário. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Ah, pastor, é tão complicado saber o que Deus quer. Não é, você que não faz a hora devocional. Pastor, eu não consigo saber o que Deus quer para a minha vida. Quanto tempo você para ouvir Deus falar? Quanto tempo na sua agenda de 24 horas, eu quero lembrar você que você continua tendo 24 horas no seu dia, viu? O tempo está passando rápido, muito. Eu estava falando, entramos em agosto, gente, acabou o ano. A outra falou assim, exagero nada. Acabou o ano. Agora, daqui a pouco as falas é berrobró, calor, e aí tem essa coisa toda, loucura. Daqui a pouco você entra na loja, está lá a musiquinha. Então é Natal, Ano Novo também. O tempo está voando, mas continuam tendo 24 horas por dia. Quanto tempo dessas 24 horas você se dá ao trabalho de sentar em um lugar, fazer uma oração, pegar um texto bíblico de 4 versículos, ler esse texto bíblico, reler esse texto bíblico e tentar entender o que o texto significa? Como é que você quer que Deus fale com você? Não, pastor, eu vou pegar a mensagem ali no YouTube. Você vai no YouTube, você quer coração triste, aí você coloca lá, coração triste. Aí aparece lá o pregador que você quer. Ele vai pregar, Deus falou com o meu coração. Não é assim que Deus fala. Deus é tão misericordioso que Ele até pode falar desse jeito, mas não é assim que você se alimenta. É buscando. É ouvindo. É tendo a humildade, inclusive, de quando confrontado, fala, opa, peraí, esse negócio aqui eu preciso rever isso aqui. Porque dói, né? Dói ser confrontado. E olha que quem está falando aqui é alguém que tem como dever confrontar. Como é que você vai saber a vontade de Deus se você não consegue ter 4 minutos? A gente chegou num tempo tão maluco, já caminhando aqui para encerrar, por causa de ter uma família espalhada pelo Brasil, eu vivi intensamente os meios de comunicação. Então, na minha adolescência, eu mandava cartas. Mandava carta para minha avó, mandava carta para os meus primos, mandava carta para os meus tios, eu recebia cartas. Ah, que emoção. Esperar ali chegar uma cartinha por debaixo da porta. Morava em apartamento, era por debaixo. Era uma carta da minha avó. Aí você abria, lia, guardava. Hoje em dia, quando a gente vê alguém colocar algo ali, já entristece. É propaganda ou boleto. Mudou. Mas houve um tempo em que as comunicações não eram só isso. Depois disso, eu vivi aquela questão de ficar numa fila com uma ficha para ligar. E como minha família era de outro lugar, eu tinha que pagar 3 vezes mais o valor da ficha DDD. Para falar, lembro até hoje, eu acho que era 30 segundos uma ficha. Era um absurdo. Você ligava e falava, cabine azul. Depois veio o cartão. E era uma necessidade, era aquela coisa que você quer falar. Aí vem o celular. Aí você fica tudo aquilo para falar. Os planos para que você tenha mais minutos para falar. As coisas foram evoluindo tanto que hoje ninguém fala no celular. Quando você olha uma ligação, ligação, vou atender não, ela vai mandar uma mensagem depois. Quando você manda um áudio que tem 1 minuto, tem gente que faz piada, nossa, que podcast. Porque as pessoas não têm paciência de ouvir 1 minuto. Eu estou mandando os áudios aí, tem dia que fala que eu gravo áudio, eu fico tão animado lendo ali, aí quando eu vejo 3 minutos e meio, eu falei, ninguém vai ouvir esse áudio. Porque aqueles que ouvem na velocidade 2. A gente não tem tempo de ouvir.
E ao mesmo tempo a gente passa horas no WhatsApp. Não é incoerente esse negócio? Mas a gente não consegue ouvir. Se você não consegue ouvir alguém com áudio de 3 minutos, o que é que você espera de Deus? Como é que você espera que Deus vai falar se você não quer ouvir? Você não consegue ouvir um áudio de 3 minutos, você vai ler um texto de 4 versículos? Mas Deus não vai mudar a maneira de comunicação porque a gente não tem paciência. Ou a gente se enquadra, ou a gente não ouve. E se a gente não ouve, a gente é igual Davi, faz uma festa linda, que gera morte, que gera tristeza, que gera dor, porque não conhecia a palavra de Deus. O que é que você quer para a sua vida? Passar o resto da vida fazendo o que você acha que está certo, sem ter certeza? Ou fazendo o que é certo, experimentando a graça de Deus? Eu queria que você fechasse seus olhos, o ministério pode subir. Eu quero que você entenda bem o que eu estou aqui falando. Hoje não se trata de fazer algum apelo para alguém entregar a vida a Jesus. Hoje eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. A respeito do que você sabe e não tem coragem de assumir que está fazendo errado. Eu tenho dito, tenho reconhecido e tenho sofrido muito em entender que os meus erros provocaram coisas terríveis. E a responsabilidade que eu tenho como pastor e crente é não repetir esses erros. Eu não posso nunca mais me sentir omisso. Eu não posso mais deixar as coisas passarem esperando que elas se acomodem. Essa é a minha luta com Deus hoje. E assim como eu tenho a minha, você tem a sua. O que é que você está aí esperando se acomodar ou achando que Deus vai revelar ou relevar? É o orgulho? É a fofoca? É o sexo? É a mentira? Porque como pastor eu preciso dizer para você que se você não se arrepender por tudo aquilo que está torto na sua vida, o seu destino é o inferno. Com todas as letras, eu quero dizer que você tem um grande problema que chama pecado. A gente está perdendo muito tempo. Jesus está voltando, isso não é chavão, as coisas estão acontecendo, os acontecimentos estão aí, Jesus está às portas, e a gente não pode mais perder tempo brincando. Não tem mais tempo a perder. Eu não quero ser um pastor que vai ficar com uma igreja enquanto as outras sobem. E só existe um jeito, é confessar e se arrepender. E se existem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, como tem na minha, o caminho é se colocar diante de Deus e confessar. Para de ficar aí dizendo, eu sou uma pessoa difícil mesmo. Você é uma pessoa difícil porque tem pecado, e se tem pecado tem que mudar. Você prefere ser uma pessoa difícil e ir para o inferno? Ou ser uma pessoa difícil que foi transformada? Ai, não sei, ali na igreja, tanta confusão, crente é tão complicado. Você prefere ser alguém que vai para o inferno vendo crente complicado ir para o inferno? Ou ser alguém que quer ir para o céu mesmo com crente complicado? Para de dar desculpa. Para de jogar no outro.
nome de Jesus, estamos em oração como igreja. Pai, o Senhor tem me confrontado. O Senhor tem me mostrado que existem erros que são meus. Que de fato não existe outro caminho que não seja mudança e transformação. Tens misericórdia da minha vida, eu te clamo perdão, Pai, por toda a omissão que como pastor eu tive. Pai, tens misericórdia da minha vida. E assim como eu tenho dezenas de pessoas esta noite aqui. Pai, que o Teu Santo Espírito produza em cada coração de fato incômodo. Pai, revela, mostra os nossos pecados. Mostra para cada um aqui agora o que precisa ser modificado. Pai, dá o senso agora de urgência, o temor que necessitamos ter para entender que precisamos fazer do Teu jeito. Que o Teu Santo Espírito esteja produzindo não apenas temor, mas arrependimento. Pai, convence cada um aqui agora do que precisa ser mudado. Que como igreja possamos finalmente olhar para frente no anunciar da missão, do Jesus que transforma, começando de mim. Pai, nós queremos ser uma igreja segundo o Teu coração. Nós queremos ser uma igreja que traz impacto pelo Evangelho. E que esse Evangelho comece conosco. Pai, tira de nós todo o orgulho. Pai, tira de nós toda tristeza, toda mágoa, toda inveja, toda mentira. Tira de nós, Pai, todos os problemas como a sexualidade distorcida. Produz na Tua igreja uma nova vida. Que o Teu Santo Espírito esteja falando, confrontando. Que o Teu Santo Espírito produza a alegria que produziu no coração de Davi quando as coisas foram feitas corretamente. Nos dá a alegria da real salvação. Trabalha as nossas vidas. Essa é a minha oração. Recebe a oração dos Teus filhos e filhas. A igreja é do Senhor. Faz a Tua vontade. Assim nós oramos. Assim nós entregamos. Nós confessamos. Nós clamamos misericórdia. Nós clamamos perdão pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Deus conhece o que está no seu coração. E todos aqueles que confessaram e clamaram perdão por alguma coisa, o perdão vem da parte do Senhor. E você tenha alegria. Você tenha paz no poder do sangue de Jesus. Amém? Amém?